E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Fortuna Sim e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas que você tem que levar em consideração antes de investir em renda variável. De maneira geral, quanto menor o prazo, mais difícil é você ganhar dinheiro e ter sucesso nos mercados. E quanto menor o prazo, mais você vai precisar usar alavancagem, que é basicamente você pegar dinheiro emprestado para investir, o que não é uma coisa muito inteligente. Então, quanto menor o prazo, mais você vai precisar usar desse artifício, que é a alavancagem, para ganhar dinheiro. E por consequência, maior vai ser o seu risco. Então, para você que é investidor pessoa física, uma pessoa normal, que acorda, vai para o trabalho e não tem tempo de acompanhar os mercados dia e noite, o mais lógico a fazer é investir na renda variável no longo prazo. No longo prazo, a renda variável tende a ser um investimento muito rentável e, no longo prazo, essas flutuações que a gente escuta nos jornais, ela tende a diminuir. Assim, você não percebe tanto essas flutuações em 10, 20, 30 anos. E longo prazo é exatamente isso. Longo prazo é mais do que 5 anos. 5 anos até nem é tão longo prazo assim. Eu diria que longo prazo começa a partir de 10 anos. Então, quando você fica em um investimento de renda variável por mais do que 10 anos, esse investimento tem grandes chances de ser muito rentável para você. A segunda coisa que você precisa tomar cuidado é com a alavancagem. Alguns produtos da renda variável, como os derivativos, por natureza eles já utilizam a alavancagem. E a alavancagem ela pode trazer uma rentabilidade superior, mas ela traz um risco agregado muito maior para você. Então você sempre tem que pesar risco e retorno nos seus investimentos. Eu particularmente prefiro não utilizar a alavancagem nas operações, porque é uma situação, como o Nassim Taleb fala, é uma situação em que você arrisca reais para ganhar centavos, ou seja, você tem um risco muito grande e você tem um potencial de retorno não tão grande assim. Para mim é uma coisa que é um pouco fora do meu limiar de risco. A terceira coisa que você precisa levar em conta para investir em renda variável é a diversificação. Claro, se você não é um investidor profissional, um trader, você precisa diversificar, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, por isso que você diversifica entre renda variável, renda fixa, ativos no exterior, tesouro direto, enfim, você diversifica entre vários ativos de maneira inteligente para diminuir justamente o seu risco. Quanto melhor você diversificar, mais tranquila vai ser a sua vida como investidor e você ainda vai ter uma rentabilidade muito atrativa no processo. A quarta coisa que você precisa levar em conta antes de investir em renda variável é com o custo das operações. Então, como eu falei já, se você pretende fazer day trade, aquelas operações super curtas, scalper, o que você precisa levar em consideração, além, é claro, do sucesso das operações, é o custo das operações. Fazer esse tipo de operação, fazer trade, tem um custo. Investir em fundos tem um custo. E você precisa levar esse custo em consideração antes de você fazer o seu investimento e decidir qual estratégia você vai utilizar. Para operar no mercado à vista, seja para fazer trade ou buy and hold, o que quer que você faça, você tem o custo da corretagem, que é o valor que a corretora cobra para executar suas operações. Em alguns casos você tem a taxa de custódia da corretora e você tem ainda uma série de taxinhas da Bovespa que também devem entrar no seu cálculo. E nos fundos você tem a taxa de administração e a taxa de performance. Essas taxas elas variam de fundo para fundo, então é bom você dar uma pesquisada antes de se comprometer com algum fundo em particular. A quinta coisa que você precisa levar em consideração para investir em renda variável é o imposto de renda. E por que é importante você levar em consideração o imposto de renda? Porque ele vai comer uma boa parcela dos seus lucros. O imposto de renda no mercado à vista é de 15% sobre os seus lucros, se a operação for maior do que um dia, e para as operações day trade é 20% sobre os seus lucros. No entanto, o mercado à vista, a legislação oferece uma isenção de imposto de renda para operações até R$20 mil por mês. E no caso dos fundos, os fundos de ações, eles têm uma tributação de 15% sobre os lucros. Nos fundos multimercado e nos fundos cambiais, você pode ter ainda diferenciação entre curto prazo e longo prazo. Essa diferença ela se dá na cobrança do imposto de renda. Os fundos de curto prazo, eles seguem a tabela regressiva, mas a alíquota mínima é 20%. Então, ele vai de 22,5% para 20% e ele fica parado em 20%. Então, se você ficar 3 anos, 10 anos, você ainda vai ter que pagar 20% de imposto de renda, o que é bastante. O que não acontece nos fundos de longo prazo. Nos fundos de longo prazo,
a tributação segue a tabela regressiva e ela vai de 22,5% para 20%, para 17,5%, até 15%, que é a alíquota mínima. E só reiterando, né, que essa cobrança de imposto de renda ela é sobre os lucros. Então, se você entrar em um fundo de ações, e se o fundo de ações tiver um prejuízo, não haverá cobrança de imposto de renda. No entanto, o que você precisa tomar cuidado é que com os fundos multimercado e cambiais e renda fixa, você tem o Come Cotas. E o Come Cotas é a cobrança antecipada de IR que é feita 2 vezes ao ano. E a desvantagem do Come Cotas é que você tem o seu montante principal sendo diminuído 2 vezes por ano. Em um investimento em que não tem o Come Cotas, esse montante ele só aumenta. E daí a tributação é feita no final. E a sexta e última coisa que você precisa levar em conta para investir em renda variável é o risco. Essa é provavelmente a mais importante das 6, as outras são muito importantes também, mas o risco é muito importante você levar em conta antes de você tomar uma decisão se você quer ou não investir em renda variável. Quanto menor o prazo, maior o risco dos seus investimentos, porque menos tempo você tem para ganhar dinheiro e mais você vai precisar usar de recursos como alavancagem para maximizar os seus lucros. E isso pode acarretar em perdas muito grandes. Então, entre essas 6 coisas que eu comentei, o legal é você sentar, pensar e ver aonde você se encaixa, em qual faixa de risco, se você quer utilizar alavancagem ou não. Existem alguns fundos de investimento que operam alavancados, então você precisa tomar cuidado também para escolher os fundos. E você precisa decidir que tipo de investidor é você. Se você é uma pessoa que se sente mais atraída pela renda variável no curto prazo, tudo bem também. Mas você precisa ter consciência do que você está fazendo. E claro, você precisa estudar e saber exatamente o que você está fazendo antes de você começar a entrar nesse mercado que possui um risco substancialmente maior do que o de renda fixa. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E nos siga nas redes sociais, que sempre tem conteúdo novo por lá. Por hoje é só. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.